Bom, meu nome é Nelson Soli Júnior, eu sou advogado. Sou formado na PUC de São Paulo, onde eu fiz a graduação e também fiz a minha titulação de mestre e doutor em Direito Urbanístico. Na minha trajetória profissional, eu iniciei trabalhando numa organização chamada Associação de Defesa da Moradia, que era formada por um conjunto de advogados e estudantes da PUC, desenvolvendo advocacia popular, assessoria jurídica popular para vários grupos moradores de cortiços, de favelas, aqui na cidade de São Paulo. Depois eu tive algumas experiências no poder público, em especial no legislativo. Trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo com a Luísa Erundina, que depois segui com ela quando ela foi deputada para a Assembleia Legislativa, onde tive a oportunidade de trabalhar muito no processo da elaboração da Constituição, tanto federal e a estadual aqui de São Paulo. Depois trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Habitação. E depois dessa experiência no poder público, aí eu estou até hoje no Instituto Polis, coordenando a área do direito da cidade, onde desenvolvo estudos, pesquisas, assessorias no campo do direito urbanístico, política urbana, principalmente nas questões fundiárias. Atualmente eu coordeno uma área aqui do direito da cidade que está desenvolvendo um projeto que é para apoiar uma plataforma, uma rede internacional sobre o direito da cidade. E também nesses anos todos eu contribuí com a construção aí do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, já fui presidente do Instituto e continuo colaborando aí com essa rede de juristas urbanos aqui no Brasil. Estou lecionando lá na PUC, sou professor da PUC, em Direito Urbanístico na pós-graduação, coordeno atualmente o Núcleo de Direito Urbanístico da PUC e leciono na graduação também, além dessa temática de direito urbanístico, há muitos anos a área de direitos humanos, que também é uma área que eu trabalho há muitos anos também. E como você entrou em contato com o direito urbanístico? Quais são as questões, os processos nessa área que são do seu interesse pessoal? Como eu falei, eu comecei a minha trajetória profissional como advogado, desse campo chamado da advocacia popular, aonde justamente eu comecei a trabalhar com problemas de conflitos de posse-propriedade, comecei a vivenciar a problemática, da realidade das favelas aqui na cidade de São Paulo, também de algumas comunidades na periferia e com a problemática dos cortiços. Eu trabalhei 3 anos, com muitos, buscando prestar assessoria para moradores de cortiços, que tem vários problemas com relação às suas condições de habitabilidade, problemas também de violação dos seus direitos, em razão da toda a clandestinidade que existe nos cortiços com relação à locação. E aí eu fui pegando gosto por essa atividade, e aí logo em seguida, nesse mesmo período, eu já comecei a entrar no campo acadêmico, fazendo o mestrado em Direito Urbanístico. Logo depois que eu me formei, 2 anos depois que eu me formei, já comecei a estudar lá na PUC com o professor Adilson Dallari, Direito Urbanístico. Então foi muito associado, depois também na Câmara Municipal com a deputada com a Luísa Erundina, era só essas questões também, toda hora envolvendo a questão do direito e as questões urbanas. Depois na Prefeitura, na Secretaria de Habitação, mais ainda, com todas as problemáticas que envolviam as questões do direito e as questões urbanas. E isso foi me levando cada vez mais para uma vivência, uma experiência profissional e também despertar o interesse de produção de conhecimento acadêmico. Quem serviu de inspiração para você? Quais os professores, publicações, livros? E de que maneira você mesmo tem contribuído para a produção do conhecimento nessa área do direito urbanístico? Eu posso dizer que tem 2 campos de referências para a minha formação dentro do direito. Primeiro, que eu sou daquela geração que teve um contato, principalmente tanto na época de estudantes, mas também nos primeiros profissionais,
com aquele campo chamado aí, né, principalmente liderado pelo Roberto Lira Filho, da nova escola jurídica, e que depois tem como seguidor o professor José Geraldo Souza Júnior, da UNB, né, que o direito achado na rua. Então eu tive muito contato na época com toda essa produção de conhecimento que vinha dessa visão crítica do direito. E que dentro do campo do direito mais ligado às questões urbanas, né, também dentro da assessoria jurídica popular, tinha um instituto que era o Instituto sobre Assessoria Jurídica Popular, e a JUP, que tinha várias publicações, né, principalmente uma referência até hoje para mim, o Miguel Baldez, né, que também produzia várias reflexões, contribuiu na formulação, na época, para a Emenda Popular e Reforma Urbana, e que tinha uma visão crítica já também numa perspectiva também desse campo relacionado aos direitos humanos e a problemática nas cidades, as questões urbanas, né. Esse foi uma base bem importante aí, né, que foi contribuindo para a minha formação. E no campo do direito urbanístico, assim, eu tive mais uma influência de autores que produziram conhecimento na década de 70, década de 80, né, e que também tive a oportunidade de conviver, Zé Afonso da Silva, né, Alauro Café, o próprio professor Adilson Dallari, né, que tinham, assim, a Lúcia Vale Figueiredo, que são, assim, professores que eu tive mais contato, né, e que foram me dando uma base mais de conhecimento acadêmico, técnico, né, para estar desenvolvendo aí o campo do direito urbanístico. E a minha contribuição dentro do campo do direito urbanístico, nessa minha trajetória, tem sido trazer uma reflexão, principalmente de uma conexão entre direitos humanos e o campo do direito urbanístico. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho trabalhado há muitos anos, né, em buscando formular várias questões ligadas à perspectiva do direito à cidade como uma fonte, né, fundamental, a fonte originária do direito urbanístico. Você podia mostrar algumas das suas publicações? A primeira publicação que eu fiz foi sobre uma avaliação, uma análise sobre o direito urbanístico, justamente a partir da Constituição de 88. Né? Foi a minha primeira, foi fruto do meu trabalho de mestrado, essa novas perspectivas do direito urbanístico, ordenamento constitucional, da política urbana, aplicação, eficácia do plano diretor. Então foi uma leitura que eu fiz, buscando congregar uma visão do campo da reforma urbana, onde tinha uma afirmação muito forte sobre a perspectiva dos direitos, na época dos direitos urbanos, e uma visão importante sobre a perspectiva também da aplicação de princípios da função social, da propriedade, da cidade, dos direitos urbanos. E, então, essa foi a minha primeira publicação. Depois, já trazendo justamente introduzindo essa preocupação do direito à cidade, no início dos anos 90, eu organizei essa publicação do direito à cidade, buscando trazer justamente já uma visão de como se poderia estar incorporando essa visão do direito à cidade no direito brasileiro e como fonte do direito urbanístico, que acho que ajudou bastante também nas formulações que vieram no Estatuto da Cidade, sobre o direito à cidade. E uma obra que eu considero muito importante, que foi o meu trabalho de doutorado, que foi justamente essa relação mais concreta da perspectiva dos direitos humanos, com ênfase no direito à moradia, buscando trazer que sim, tem uma sustentabilidade jurídica legal no nosso ordenamento para o reconhecimento dos direitos das populações, das comunidades que estão nesses assentamentos informais, como favelas, loteamentos clandestinos, que é uma questão que me parece que agora está mais consolidada, mas na época ainda havia vários questionamentos, e ainda existem muitos questionamentos, principalmente na questão dos conflitos fundiários urbanos, principalmente com relação ao reconhecimento da posse, da função social da terra, da propriedade urbana para fins de moradia. Né? E outra obra importante foi
eu organizei esse livro de direito urbanístico via jurídica da política urbana, já pós-Estatuto da Cidade, já mais assim, no final da década de 2000, aonde estava aqui trazendo já formulações para o campo da política de desenvolvimento urbano, principalmente construindo uma proposta para um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e também congregando várias experiências que foram vivenciadas aqui no Instituto Polis, sobre a elaboração de planos diretores, sobre a questão fundiária. Então aqui tem vários colegas também que contribuem, né, justamente numa perspectiva já de demonstrar caminhos ligados à dimensão legal e jurídica para a promoção da política urbana à luz principalmente do campo do direito à cidade, das funções sociais da cidade, da gestão democrática da cidade e da função social da propriedade. E qual que é a sua avaliação sobre a ordem jurídica e urbanística em vigor no Brasil hoje? Quais são os seus principais elementos, suas principais dimensões, onde houve avanço, onde tem havido retrocesso e quais são para vocês as principais dificuldades e disputas que têm acontecido em torno da ordem jurídica e urbanística? Bom, claro que sempre a gente fez uma análise positiva, né, da existência de um tratamento constitucional sobre o direito urbanístico e sobre a política urbana. Realmente isso foi um avanço, né, na Constituição. E dentro desse tratamento constitucional, acho que se conseguiu avançar dentro da perspectiva da promoção da política urbana em algumas teses e alguns pensamentos. Acho que um pensamento importante que foi desenvolvido é da perspectiva de construir a perspectiva até do direito, dos sistemas legais de planejamento, de ordenamento da cidade, de políticas urbanas, habitacionais, fundiárias, com a gestão democrática ligada à democracia participativa. Isso me parece que construção de uma visão de um direito, fruto, né, de uma legitimidade que venha de uma vontade popular ou de uma participação mais efetiva dos habitantes, me parece que foi um avanço, tanto que existem até algumas decisões nos nossos tribunais que quando esse elemento que é da democracia participativa, da gestão democrática das cidades é violado, né, se coloca aí várias medidas para que isso seja garantido. Aqui em São Paulo mesmo a gente teve uma experiência de paralisar um processo de revisão do plano diretor na cidade de São Paulo com base nesse princípio. Então, me parece que esse campo, gestão democrática, houve avanços dentro de uma leitura jurídica. Outra perspectiva que me parece importante dentro do direito urbanístico é essa construção de uma visão do direito à cidade, que foi inserida no processo da elaboração da Constituição de 88, essa é uma noção de direitos urbanos ligados às condições de qualidade de vida da população, como moradia, transporte, serviços, infraestrutura, equipamentos públicos, e a dimensão política, que era justamente a questão da participação, da gestão democrática, e que isso se congrega numa noção, né, do direito à cidade, que está inserido no Estatuto da Cidade, e que permite, né, justamente você trazer uma perspectiva de um novo direito humano, um direito humano emergente, dos habitantes da cidade, dentro do campo aí dos chamados direitos difusos e coletivos, que pensa justamente da mesma similaridade com o meio ambiente, né, de ter um meio ambiente com qualidade e proteção, a proteção da cidade, e quando a gente fala em proteção da cidade, significa das pessoas, dos habitantes, principalmente daqueles grupos sociais vulneráveis que estão vivendo aí nos assentamentos precários, nas nossas periferias. E parece que esse é um elemento importante, que dentro do campo do direito urbanístico houve avanços, né? Alguns desafios que eu entendo que precisam ser colocados no campo do direito urbanístico dentro de uma perspectiva de proteção ainda de direitos, né, da população que vive nessas condições mais de informalidade, de precariedade, principalmente uma construção mais efetiva das noções do que significa realmente o princípio da função social da cidade. Acho que a gente
faz muita associação muito bem funções sociais da cidade com direito da cidade, mas me parece que uma construção mais efetiva, funções sociais da cidade, com a visão de cidade como um bem comum, me parece que é um desafio para a gente estar desenvolvendo, né, nesse momento, aqui no Brasil e também numa perspectiva internacional. A outra é a questão fundiária. Né? Na questão fundiária, nós buscamos avançar em alguns institutos, como o Zicap Urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia, para viabilizar uma visão, né, de que a posse tem o mesmo patamar de igualdade que a propriedade, numa perspectiva de desenvolver uma proteção social, principalmente ligada à questão da moradia, né, no caso das cidades, e me parece que ainda nós precisamos desenvolver melhor o que significa essa teoria da posse social, né, ligada com uma perspectiva de uma proteção efetiva do campo dos direitos reais, como é a propriedade, né, e com todos os seus efeitos implicantes. Quer dizer, precisamos avançar numa construção jurídica, uma tese jurídica da perspectiva da posse social, com um contraponto a toda essa noção, né, de que só se há proteção e garantia de direitos para quem vive na cidade, associado à dimensão da propriedade e à dimensão econômica. Isso me parece outro ponto importante para ser trabalhado dentro do campo do direito urbanístico. E, finalmente, qual que é a sua avaliação sobre as condições atuais de ensino do direito urbanístico nas universidades brasileiras e que dicas, que recomendações você daria para quem está pensando em entrar nessa área, para quem está começando a atuar no campo do direito urbanístico? Bom, eu acho que, considerando uma realidade de 10 anos atrás, aqui no Brasil, né, acho que hoje nós temos algumas universidades públicas, algumas universidades privadas, principalmente aí, vamos dizer, as católicas, em algumas cidades, que passaram a incorporar o direito urbanístico dentro do ensino do direito. Isso me parece que realmente está tendo avanços, no sentido de ter uma valorização desse campo do direito dentro do ensino jurídico. Me parece que ainda é preciso avançar dentro da perspectiva do ensino do direito com a questão da prática, né? Então, associar melhor os trabalhos que são desenvolvidos das clínicas de direitos humanos, nos escritórios modelos, nos núcleos de prática jurídica, com a questão do direito urbanístico, porque é uma vivência onde os estudantes podem realmente conhecer melhor o que significa uma cidade, onde eles estão vivendo, quais são os problemas sociais que existem em nossas cidades e como o direito urbanístico pode estar contribuindo, né, para enfrentar esses problemas, ou que desafios tem no próprio campo do direito, né, numa flexão mais clínica do direito, que seja voltado, né, para uma perspectiva de proteção e garantia de direitos dessa população. Então, me parece que avançar em metodologias de ensino do direito entre práticas, né, e o campo mais assim, teórico é uma questão importante que eu vejo para o ensino do direito. E o terceiro elemento que me parece importante é quanto à perspectiva de estarmos desenvolvendo, né, metodologias de ensino do direito com uma perspectiva do direito urbanístico quanto principalmente essa visão que nós temos de que o direito urbanístico não é apenas um campo específico que deve ser pensado dentro da visão tradicional do direito. Então, tem que pensar o ensino jurídico do direito associando outros campos de conhecimento, né? Então, uma visão mais multidisciplinar, interdisciplinar, na própria produção do ensino do direito urbanístico, buscando trazer, né, outras áreas de conhecimento que vão se contribuir para o desenvolvimento desse ensino dentro das faculdades de direito, dentro do ensino do direito.